Olá, alunos, olá, alunas. Vamos falar aqui brevemente a respeito de 4 conceitos que são fundamentais para compreender o pensamento de Agostinho e o pensamento de São Tomás de Aquino. Nós vamos tratar nesse e no próximo vídeo de 4 conceitos. O primeiro é a natureza humana. Como que Agostinho e Tomás de Aquino compreendem a natureza humana? O que é o homem? O segundo conceito diz respeito à liberdade humana, o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O que Agostinho diz a respeito disso? O terceiro conceito que nós vamos estudar são as virtudes humanas. O que é a virtude humana? O homem pode ser virtuoso? O quarto conceito que nós vamos analisar é o conceito de lei em Agostinho e em Tomás de Aquino, onde vai aparecer a questão do direito e da justiça. Então, fica atento e vamos analisar a natureza humana, a liberdade humana, as virtudes e as leis. Bom, primeiro conceito, a natureza humana. O que é o homem? Entre Agostinho e Tomás de Aquino há uma série de conflitos ideológicos, mas, em linhas gerais, eles vão chegar à conclusão que o homem é um animal racional. Essa é uma resposta dada por Aristóteles e que foi muito bem absorvida por Tomás de Aquino. O homem possui uma natureza racional, ou seja, o homem é um ser que pensa e que, ao pensar, realiza escolhas. Toda escolha humana tem uma intenção e o homem é livre para escolher. Logo, diz Tomás de Aquino, o homem é responsável pelas escolhas que faz. Veja que é necessário que o homem tenha uma natureza racional para que ele possa responder pelas escolhas que ele fez. Não seria plausível acreditar que o homem é responsável por suas ações se não lhe fosse dado o direito de escolha. O homem é livre para escolher porque o homem possui capacidade racional. Dito de outro modo, o homem não é um anjo, um santo, um ser celestial, não. Embora seja, na tradição cristã, chamado a uma vida de santidade. Mas o homem ainda não é tudo isso. O homem é uma natureza racional, imperfeito, porque ele não é Deus, mas que caminha em direção à perfeição. Bem, se o homem é um ser livre, então nós precisamos entender qual é a medida dessa liberdade. Esse é o segundo conceito. Quanto de liberdade o homem tem? Bem, o homem é plenamente livre. O homem pode realizar todas as ações que ele desejar, porque Deus respeita a liberdade humana. Talvez não exista nada que Deus respeite mais do que a liberdade humana. A liberdade humana permite que o homem realize escolhas o tempo todo. E ao realizar escolhas, o homem se torna virtuoso ou vicioso. Veja que nesse ponto nós precisamos tomar cuidado, porque entre o Agostinho e o Tomás de Aquino vai haver um certo conflito. O Agostinho ele tem uma visão antropológica um tanto quanto pessimista, porque ele acredita que o homem é um pecador. O homem é herdeiro do pecado original e que, portanto, as obras humanas são todas marcadas pelo pecado original. São Tomás de Aquino, a seu tempo, ele acredita que o homem, de fato, é herdeiro do pecado original, mas que o homem pode se tornar virtuoso. O homem pode, porque ele possui a capacidade racional. Ele pode fazer escolhas e assim se tornar virtuoso. De tal modo que o pecado original não é uma sentença de morte. É uma doença, mas é uma doença que possui tratamento, pode ser tratada. Essa é a concepção defendida por São Tomás de Aquino. Para Agostinho é muito difícil o homem se tornar virtuoso. Para Tomás de Aquino, não. O homem pode sim se tornar virtuoso. Claro que a gente percebe nesse debate claramente a presença de Platão e de Aristóteles. Bem, mas voltando ao tema da liberdade, a liberdade ela é ambivalente, ela é uma bênção, ela é uma graça, ela é um bem que Deus concedeu aos homens. Por outro lado, a liberdade também pode ser a origem de todo mal, porque se o homem não sabe escolher, se o homem faz escolhas equivocadas, ele acaba gerando o mal no mundo. Então, por um lado, o livre-arbítrio é um bem, mas esse bem pode se tornar um mal
quando não bem utilizado. Mas ainda assim Deus respeita a liberdade humana, porque se não respeitasse, Deus estaria ferindo a natureza humana. Bem, para o Santo Agostinho, não há dúvida de que é a liberdade humana a raiz de todo o mal. De onde vem o mal que aflige o homem no mundo? O mal vem da liberdade humana. O mal em si, diz Agostinho, não existe. O que existe é o bem. Deus é o bem. O mal não possui substância própria, não tem materialidade. O bem possui. O bem possui substância, essência, é o próprio Deus. Agora, o mal é resultado da ausência de Deus, fruto da escolha mal feita do homem. Veja como o livre-arbítrio pode gerar o mal, quando o homem decide, por meio da sua vontade, dizer não a Deus. Tudo que Deus criou é bom. De onde vem o mal? Deus não criaria o mal, uma vez que a natureza de Deus é boa. O mal vem do livre-arbítrio humano. Vem na capacidade que o homem tem de fazer más escolhas. Portanto, cuidado com a liberdade. Nós vamos precisar regular essa liberdade, as leis depois, porque senão o homem acaba fazendo escolhas equivocadas. Bem, esse foi o segundo ponto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o terceiro e o quarto ponto, que são as virtudes e as leis, em Agostinho e em Tomás de Aquino. Até mais.